Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu quero estar contando para vocês como que eu iniciei, né, do zero a minha lojinha online, contar em detalhes para vocês essa minha trajetória e como que está sendo até hoje. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo nesse exato momento, ele convida a se inscrever, curtir, deixar o seu like, que é muito importante para mim, e bora pro vídeo de hoje. Por fim, então, a minha história ela inicia já lá desde os meus 18, 17, por aí mais ou menos, né? Eu sempre tive uma paixão por roupa. Sempre gostei de entrar nas lojas, né? De olhar, de comprar, de ver aqueles manequins lá bonitos, sabe? Eu sempre tive paixão por loja, por roupa. Mas eu digo assim, qual mulher que não gosta, né? Vamos dizer assim, né? Acho que toda mulher gosta de entrar dentro de uma loja, gosta de sair comprando tudo. Mas eu digo assim, eu sempre tive o desejo de trabalhar já com isso, né? Eu sempre tive vontade de ser vendedora, de ser uma operadora de caixa, de arrumar e tudo mais. Porque o meu primeiro emprego eu comecei num shopping, era numa praça de alimentação. Mas eu via as lojas, eu via, sabe? Então eu sempre tive assim aquele desejo dentro de mim de trabalhar numa loja de roupa. Mas eu nunca consegui a vaga. Eu não sei se é porque eu estava estudando, eu não tinha ensino médio ainda, porque aqui na minha cidade, na cidade vizinha, eles assim pedem ensino médio, eles pedem experiência, e eu não tinha experiência, né? Eu comecei muito cedo já a trabalhar, com 16 anos, foi meu primeiro emprego, num shopping, mas era numa praça de alimentação. Mas aí eu estudava e trabalhava, né? Eu venho de uma família, né, que passou muito trabalho, minha mãe passou muito sufoco para sustentar eu e os meus irmãos, né? Então, assim, eu nunca tive muita oportunidade de fazer um curso, eu só estudava e trabalhava porque eu tinha que ajudar, né, na casa, como sendo irmã mais velha. Então, gente, pensa no sufoco que foi a minha infância. Mas enfim, eu só tenho a agradecer a Deus porque até hoje Ele tem me dado saúde, Ele tem abençoado. Eu sou apaixonada pela minha família, amo minha mãe, amo os meus irmãos e agradeço a Deus por todas as lutas que nós passamos, porque o Senhor Deus esteve conosco a todo momento. Não foi fácil a minha trajetória, né? Sei também que muitos, né, têm passado por muitas lutas, por muitas batalhas, e hoje, pela misericórdia de Deus, né, Deus tem abençoado, e eu sou uma dessas pessoas. Por fim, então, eu tinha sempre esse desejo no meu coração já de trabalhar numa loja. E sempre tive uma vontade de vender alguma coisa. Com o passar do tempo, com 18 para 19, mais ou menos, eu conheci meu esposo. Foi onde nós começamos, né, a namorar. Eu não era da igreja ainda, ele também não era. Eu frequentava, ele também frequentava, mas nós não éramos, assim, batizados. E com o passar dos meses, eu acabei, né, me juntando com ele, morando com ele e tudo mais. E aí eu consegui, com o passar do tempo, eu consegui um trabalho numa fábrica de roupa. E naquela fábrica de roupa foi aumentando aquele desejo, assim, aquela vontade de eu ter algo para mim, que eu, assim, eu via aquelas roupas, eu achava, ah, que lindas essas roupas, porque eu trabalhava na parte das confecções. Na época, se eu não me engano, era a fábrica que eu trabalhava, ela fazia roupas para Marisa, eu acho, para Marisa ou para Renner. Então eram roupas lindas e tudo mais, e aquilo foi passando o tempo, e eu sempre com desejo de ter alguma coisa assim para mim vender. Né? Na época eu não tinha filho, eu fui ter minha filha bem depois, né? Depois que eu casei certinho, que eu fui para a igreja direitinho, que eu me batizei, casei no civil com meu esposo, aí que eu fui ter a minha menina. Mas então, eu trabalhava de carteira assinada e eu, sabe, eu trabalhava, mas eu tinha aquela coisa assim, trabalhar para os outros, né? Eu sempre tive aquele sonho de ter alguma coisa, de ter o meu negócio próprio. Mas não era o momento, porque eu estava em construção, né, também. Então, iniciando ele com meu esposo, se juntando com ele, né? Nós começamos desde a primeira coisa na questão da casa. Quem casa quer ter casa, né? Então, nosso foco foi na nossa casa. Nós começamos a investir, investir, investir na nossa casa, construir a nossa casa, desde o primeiro tijolinho até o telhado, tudo. E como você sabe, construir não é fácil, né? Quem está construindo, quem está em reforma, sabe o quanto que a gente gasta, meu Deus do céu. E aí, com o passar do tempo, eu continuei de carteira assinada, continuei trabalhando, mas sempre com aquela vontade dentro do meu coração de
de ter o meu negócio próprio. Mas para mim eu achava que era algo impossível, mas amém. Continuei trabalhando, continuei, né, de carteira assinada lá, suando, dando o meu melhor nas firmas lá, entrando cedo, saindo cedo de casa, chegando tarde em casa. E foi passando o tempo, eu resolvi fazer um curso de costura. Pensei, não, já sei. Meu negócio próprio eu vou começar em casa. Eu vou continuar trabalhando de carteira assinada e então vou fazer algo em casa. Porque daí, quando né, estourar, quando eu ver que eu tenho bastante cliente, quando eu ver que né, eu posso dominar o meu negócio próprio, aí eu vou sair da carteira assinada e vou ficar só me dedicando para o meu negócio próprio. Só que eu ainda, lá no fundo, eu estava um pouco perdida, porque eu não sabia bem assim o certo o que eu queria. Então, a dica que eu lhe dou hoje é você focar, você pensar, né? Porque eu fiz errado, eu acho assim, eu fiz errado. Porque eu tinha curiosidade do assim, curiosidade assim de costurar. Mas aquilo não era uma vontade, assim, sabe? Ah, eu quero costurar, eu quero, né? Abrir uma empresa de costura, eu quero comprar uma máquina e sair costurando, sabe? Eu não assim, não foquei o pensamento, porque, coitado do meu esposo, lembra até hoje, ele pegou as férias dele, e aí ele foi lá e comprou uma máquina de costura para mim, nova na loja, né? Tirou, comprou à vista e me deu, e vai costurar, agora vai fazer o curso. E realmente foi o que eu fiz, fui lá, né? Eu tava numa empresa lá, trabalhando lá, e peguei, paguei um curso. No fim, eu paguei o curso, não consegui terminar de concluir o curso, porque logo depois eu engravidei, e aí que eu não consegui mesmo terminar. Passou quase 2 anos, eu fui querer tentar fazer o curso, eles não quiseram deixar eu fazer o curso. Eu fiquei muito, muito, muito decepcionada, porque eu tava com a máquina de costura em casa, sabe? Mas aquilo não era assim bem o que eu queria. Eu queria algo assim que fosse um pouco assim mais fácil, porque eu não tinha, né, uma menina nova com eu já tinha, quando eu comprei a máquina de costura, acho que eu tinha 20 anos, acho, 20, 21, 22. E não, porque eu engravidei da minha filha. Não, mas eu comprei a máquina, praticamente, meu esposo comprou a máquina para mim, eu tinha na base de uns 21, 22, e aí a máquina ficou guardada ainda, porque daí eu comecei a trabalhar. E eu lembro que eu chegava muito cansada em casa, e aí eu não tinha tempo para aprender a costura. E para nós aprender a costurar, a gente tem que ter alguém, né, para mostrar, para dizer, tem que fazer isso. Realmente precisava fazer um curso. Só que aí eu não conseguia fazer o curso também, porque eu saía cansada do serviço e eu precisava chegar em casa e tomar um banho. Se eu chegasse em casa e tomasse um banho, eu ia ter que voltar para a cidade de novo, lá para fazer o curso, porque era bem longe. Então, por fim, sabe, eu acabei me atrapalhando, não foquei, porque hoje eu penso, poxa, né, eu podia ter pegado aquele dinheiro e investido naquilo que hoje realmente é o que eu quero. Então, eu não pensei, eu não respirei fundo, né? E, poxa, né, o que que eu posso fazer? O que que eu posso vender? O que que eu quero, né? Eu tinha lá no fundo que era lidar com roupa, era vender, né? Não algo assim que eu produzisse em casa, né? Porque costurar, a costura ela tira o tempo. E a costura tem que ser algo assim, que nem fazer crochê. Você tem que gostar de fazer. Eu até gostava de costurar, mas eu não sabia assim o suficiente. Não era aquele não era o momento, porque eu trabalhava, né, direto. Então eu precisava de algo com que fizesse com que eu conseguisse lidar, né, com o trabalho em casa e com o trabalho lá fora, porque de qualquer forma, né, eu era CLT. Mas enfim, aí então foi, né, um sonho descartado, porque eu tinha um pouco de vontade de costurar, mas eu não sabia costurar. Mas para mim poder aprender a costurar, eu teria que fazer esse curso ia tirar uma boa parte do tempo, né? E era o que eu não tinha, que era tempo, e o corpo vivia cansado, porque eu trabalhava de segunda a sábado o dia todo, né? Então eu não conseguia, né, conciliar. Mas por fim, então, minha máquina ficou guardada ali por longos anos. O curso eu me decepcionei muito, chorei muito, porque logo depois, né, com o passar do tempo, eu engravidei da minha menina, né? E aí, quando eu ganhei a minha menina, aí que eu não tive tempo mesmo de fazer esse curso. Mas eu sempre tinha lá no fundo do meu coração aquela vontade de vender algo. Aí o que que eu fiz, né? Fiquei decepcionada, chorei bastante, porque, poxa, eu paguei 1.300 no curso, e eu ralei para pagar aquele curso. Meu esposo ralou para comprar a máquina, né, de costura. Então eu iniciei aí, gente, iniciei com essa máquina de costura, né?
Mas eu aprendi alguma coisa. Eu confesso para vocês que eu aprendi a costurar uma coisinha, aprendi a fazer uma bainha, fazer uma coisa, fazer outra. Mas por fim, então, com o passar do tempo, né, eu ganhei a minha menina. Só que quando eu ganhei a minha menina, eu estava desempregada. Eu estava desempregada, mas graças a Deus, né, eu consegui pegar o auxílio maternidade. Porque foi logo quando eu saí desse emprego, eu engravidei dela. Então eu tive estabilidade com o governo e eles né, me concederam o auxílio maternidade. Eu tive direito de receber o auxílio maternidade. Então, com esse dinheiro, né, eu naquele momento eu comprei as coisas para minha filha que ela estava precisando, né? Meu esposo estava passando também por um perrengue, porque logo ele trabalhava numa empresa muito boa, ele ganhava super bem. Então foi aí que eu resolvi engravidar, né? Porque nós estávamos com a nossa vida financeira, ó, zen. Mas logo que eu ganhei ela, meu esposo acabou sendo demitido da empresa. E aí, e foi sem direito nenhum, né? A empresa decretou falência e ele teve que correr com os papéis, com tudo, para poder pegar algum dinheiro. E eu lembro então que eu estava com a minha menina, né? E então esse dinheiro que eu peguei do auxílio maternidade foi um dinheiro muito bom. Eu fui lá, comprei tudo para ela, ajudei aqui o meu esposo em casa. E aí, com o passar do tempo, ali eu já comecei a observar, sabe? Olhar uns vídeos na internet, olhar uns vídeos no YouTube, né? Sobre o Brás, sobre também, assim, dicas, né? Do que fazer em casa, porque daí eu me encontrava com a minha menina em casa, né? Pequena, e eu pensava, poxa, agora eu não vou poder trabalhar fora mesmo. E o meu sonho, né, de ser costureira ou de ter uma loja, de ter uma loja muito menos ainda, porque eu pensava assim que para ter uma loja tinha que ter milhões, né? Tinha que ser assim, uma pessoa riquíssima, né? Mas eu sempre com aquele desejo, né? Quem sabe, né? Um dia, nem que eu vire vendedora, alguma coisa assim. Meus planos eram esperar minha filha crescer e voltar de novo, né, pro CLT. E aí depois juntar um dinheiro, quem sabe, e pensar no que realmente eu iria fazer da minha vida financeira, né? E aí, por fim, então, meu esposo, ele pegou um dinheiro, né? Pegou um dinheiro muito bom, ele voltou a trabalhar novamente. E para mim, né, ficar em casa, né, somente com a minha menina, era tempo de Páscoa aqui na época, né? Minha menina acho que já tinha um ano e pouquinho, um ano e alguns meses. Aí o que que eu fiz? Corri pro YouTube. Vou pesquisar como que se faz trufas. Fui pro YouTube e comecei. Como que faz trufas? E eu já gostava, sempre gostei muito de chocolate, sempre gostei muito de comer chocolate, muito assim de inventar chocolate, fazer coisas, fazer brigadeiro, fazer bolo, né? Aí pensei, vou vender trufas. Foi onde eu comecei, né, a vender trufas. Pensei, vou vender trufas. E aí minha mãe conseguiu para mim umas faxinas. Aí eu pensei, vou ajudar meu esposo em casa, né? Porque aí eu não fico só em casa. Aí comecei fazendo umas faxinas, vou fazer a faxina na terça e na sexta. E comecei a vender trufas. Peguei então um dinheirinho lá, meu esposo também me ajudou. Corremos lá pro um atacadão de doce que tem aqui no centro da minha cidade. Comprei barras de chocolate, leite condensado, né? Olhei no YouTube, pesquisei o valor das trufas que eu podia revender, pesquisei as barras, pesquisei tudo, né? Pesei ela certinho, comprei embalagem, meu esposo sempre me ajudando, sempre me direcionando, né? Comecei a fazer trufas e comecei a vender e começou a dar muito certo as trufas, realmente. E aí então me surgiu a ideia de começar a fazer umas trufas decoradas e sair vendendo as trufas nos mercados aqui perto da minha casa, no bairro mesmo. Começou também a dar super certo. Só que daí chegou um momento que as, não sei, aqui pelo menos, né? Chegou um momento que aqui parece que todo mundo começou a fazer o mesmo. Então começou meio que decair, né? Decair assim as vendas das trufas. Começou a ficar assim bem pouquinha, sabe? E eu via que o lucro também não era o suficiente, não era assim, um lucro, né? Era só uma ajuda, uma coisa assim que, né? E aí então eu comecei a fazer ovos de Páscoa. Daí chegou a Páscoa aqui, né, no mês de abril. Comecei a fazer ovos de Páscoa, comecei a fazer cesta de Páscoa, ovo trufado, comecei a fazer variedades de doce, né? Montar cestas, vender. Só que daí é onde começou a surgir os fiados. No que surgiu os fiados, né? Muito bem, tudo bem, todos me pagaram, graças a Deus, né? Ninguém me deveu, todo mundo me pagou direitinho.
Aí o que que eu fiz, né? Com esse, eu não consegui, vamos dizer assim, porque como é alimento, né? Alimento é diferente. O alimento você tem que vender a vista de qualquer forma para você poder, né? Investir novamente, porque o alimento ele é muito rápido. Não é que nem uma roupa que você vende fiado, né? E você vai ter, né? Um tempinho ali. É uma coisa assim, não sei se vocês me entendem, né? Mas aí por fim, então eu comecei a vender e aí acabou a Páscoa, voltaram de novo, né, a cair as vendas. E aí eu comecei a perceber que também o valor, assim, sabe, não era assim, o valor, né? Mas ajudava, graças a Deus ajudava. Eu estava me distraindo, eu estava fazendo, né? Mas assim, eu não fui muito, assim, não investi muito meu tempo, sabe? Porque daí a minha menina, ela era pequena, então ela precisava de mim também. E eu precisava fazer as coisas em casa. Porque fazer trufa realmente até dá dinheiro, mas daí você tem que, ó, trabalhar bastante, né? Investir bastante, né, do seu tempo, dedicar, porque dá uma sujeirada na cozinha, tira muito seu tempo, né? Então, ali no momento eu vi que eu, né, tendo uma criança pequena, eu não conseguia investir muito, né, nas trufas por causa disso, porque daí eu tinha que dedicar um tempo à minha filha, eu tinha que dedicar o tempo à minha casa, né? E aí, então, eu comecei a deixar de lado as trufas. Mas deixar de lado, mas ao mesmo tempo, né, eu fazia só quando alguém pedia. Ah, uma encomenda para o aniversário né, da minha família, alguém da minha família pediu, aí eu ia lá, corria, fazia. E aí, o que que aconteceu? Meu esposo, ele pegou um dinheiro e ele me deu um dinheiro para mim. Ele disse assim: a gente estava dando uma olhada no Mercado Livre na época. E aí ele disse assim: olha aqui, ó, esposa, tem bastante vestido, bastante panos de prata aqui, ó, eles vendendo por um valor legal, né? E eu, isso aí é legal, esposo, que legal, né? Porque aí me veio, né, uma luz de Deus na minha mente. Aí eu pensei, né? Disse pra ele, poxa, né, bem que eu podia comprar, né, pelo menos uns panos de prata e começar a vender, amor, porque como tem gente aqui que, né, que compra pano de prato, eu, particularmente, era uma pessoa que vivia procurando alguém para comprar pano de prato, porque eu usava, eu sempre tive paixão por pano de prato, eu sempre usei muito pano de prato aqui em casa, e eu percebia que as minhas vizinhas, né, elas, uma e outra só que vendiam pano de prato, toalha de mesa, essas coisas assim, sabe? E aí eu tive essa ideia, pensei, eu acho que eu vou comprar uns panos de prato para revender. E meu esposo, verdade, né? Daí a gente viu o valor, viu o precinho, tudo, a gente fez a soma ali, né, de quanto que daria e tudo mais. E aí, para mim não ficar só com as trufas, eu comecei a vender pano de prato também. Aí a minha primeira compra foi pelo Mercado Livre, né? Comprei lá num atacado lá de pano de prato. Comprei uma quantidade de pano de prato, fiz o cálculo da venda em cima, né? Quanto que ia dar de lucro e tudo mais. Vendi os panos de prato, deu super certo também. Aí eu já tinha os panos de prato, tinha, né, as trufas, então já era um dinheirinho extra que estava entrando para nós. Mas aí as trufas eu fui meio que deixando de lado, fui investindo mais, assim, em pano de prato. Daí eu fiz uma compra também, juntei aquele valor, meu esposo me deu mais um valor em cima. Nós fizemos uma outra compra dos vestidos, uns vestidos muito lindos, moda evangélica, né, uns vestidos bem comportados. Porque eu, sendo uma pessoa da igreja, sou uma mulher cristã, então assim, eu procuro vender só roupas evangélicas, né? Do lado feminino, assim, eu não vendo calça, eu não vendo leg, eu não vendo nada que esteja fora da doutrina da igreja. Então eu resolvi ele comprar aqueles vestidos, meu esposo me apoiou, me ajudou, fiz uma compra de vestidos. E aí eu comprei, se eu não me engano, acho que uns 12 vestidos, sabe? E eu vendi todos, todos. E a minha primeira venda foi todos vestidos no fiado. O fiado foi também algo assim que, não digo que me atrapalhou, mas me ajudou a ganhar clientes. E aí então eu vendi para pessoas que eu conhecia, né? Claro, sendo a primeira venda. E aí onde foi o dinheiro foi duplicando, foi duplicando. E aí eu fui lá, comprei no fiado, botei, né? No máximo em 3 vezes, né? Teve assim, pessoas da igreja conhecidas minhas que compraram de 3, 4 vestidos. E aí eu fui parcelando ali, né? Eu peguei um caderninho, anotava ali no caderno, né? O valor e tudo mais, a data de pagamento. E aí, então, no dia do pagamento, eu ia lá, pegava, né, esse valor e comprava mais roupas. E assim foi indo, foi indo. E aí, daqui um pouco, gente, eu já estava fazendo já as encomendas pelo WhatsApp. E daí eu comecei a pesquisar
pelo Brás. Comecei a pesquisar roupas pelo Brás e tudo mais, sabe? E aí então eu comecei assim. Só que eu pegava em pouquinhas quantidades e vendia para pouquinhas pessoas, pessoas assim, que eu já conheciam, que daí começaram a virar clientes fixas de mim, né? E aí, com o passar do tempo, no ano de 2019, agora eu não me lembro, no ano acho que 2019, se não me engano, eu peguei numa empresa, e ali eu pensei assim, né? Ah, eu vou trabalhar nessa empresa, porque daí eu já estava com uns planos mais altos, né? Na época eu e minha esposa, a gente estava com plano de trocar o nosso carro. Só que aí nós conversamos, né? E eu disse pra ele, então vou voltar a trabalhar de carteira assinada, porque daí de carteira assinada o dinheiro, com certeza, o meu salário é garantido, né? Eu vou colocar minha menina numa creche boa, né? Uma creche, né? Eu já tinha também uma pessoa em mente para cuidar da minha filha, que é bem perto aqui da minha casa. Essa senhora, ela cuida de criança, né? Então ela tem uma creche. Então eu pesquisei tudo, resolvi colocar também minha menina na creche, porque nós, assim, ela estava muito, muito apegada em mim. A minha menina, ela só queria peito, né? Então eu achei assim que era o momento de eu colocar ela, né? Porque eu não ia deixar ela a vida toda na creche, mas eu pensei assim, eu vou colocar minha filha meio turno para ver assim se ela, né, concilia com outras crianças, se ela se distrai, se ela brinca, porque era só eu e ela dentro de casa o dia todo, né? Eu fazendo as minhas trufas, eu vendendo as minhas roupas. Então eu percebi assim que ela estava muito, muito, muito grudada comigo, né? Então, chegou um momento assim de que eu pensei, né? Poxa, gente, nós estamos precisando, né? Nossos planos no momento, né, são bem altos, então os nossos planos, os nossos custos no momento estão começando a ficar altos, porque nós, né, estamos planejando querer juntar dinheiro, porque nós precisávamos trocar de carro. Porque o nosso carro já estava dando muito problema, estava dando muito gasto para nós. Então, só o dinheiro da trufa, só o dinheiro daquelas roupas ali, naquele momento ali, porque eu não podia estar tirando dinheiro, né, daquelas roupinhas que eu vendia ou das trufas. Era um momento assim que eu estava iniciando meu sonho, mas eu sabia que eu precisava economizar, que eu precisava juntar dinheiro. Então eu fui aprendendo ali, né, com meu esposo, e meu esposo, ele, né, conversei com ele, então eu achei melhor eu conseguir novamente um outro emprego, colocar minha menina numa creche por um tempo, porque ia ser bom para ela também por um lado, né? E aí começou toda aquela trajetória, né, do desmame também, porque a minha filha, ela era assim, ela era uma criança, um bebê que ela mamava o tempo todo, sabe? Ela não conseguia se alimentar direito, ela não queria comer, então para ela era só peito, 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 peito. E aí então eu senti essa necessidade, né, de colocar tudo no papel e pensar, poxa, né, é o momento então, vou ter que voltar a trabalhar de carteira assinada, porque eu tenho que ajudar a minha esposa em casa, né, porque nós temos aí com os planos de trocar de carro, então vai ser necessário fazer isso. E vai também, né, tirar minha menina do peito, porque já era o momento de tirar ela, né, então eu tinha que fazer uma nova adaptação com ela, dela brincar com outras crianças, né, dela sair um pouco de dentro de casa, para ela, né, conhecer outras crianças, brincar com outras crianças, aprender, né, outras coisas e também ver, né, outras crianças comendo outros alimentos, porque minha menina, ela desde pequena assim, ela nunca gostou muito de comer, era só peito, só mamadeira, só leite, e eu sempre tentando, né, dar uma fruta, sempre tentando dar uma coisa, dar uma outra, e aí isso me ajudou um pouco também, porque daí então eu consegui um emprego, coloquei ela na creche, foi muito doloroso para mim, muito doloroso. Eu ia chorando pro trabalho porque eu também eu estava muito, muito apegada nela, a gente era muito colada. Mas assim, isso serviu, né, para que ela viesse, né, descobrir o mundo, ver que tem outras crianças, ver que o alimento não era só o peito, né, só o leite materno. E aí na creche ela foi aprendendo também a comer. E em casa eu segui a risca também, né? Eu comecei a tirar um pouco do peito, me alimentar melhor também, porque eu fiquei muito magra, sabe? Eu emagreci demais, demais, demais. Eu me sentia muito fraca. E assim, também foi bom para mim também, porque eu comecei a cuidar um pouco de mim. Comecei também ela começou então também, né, a comer melhor. Eu já conseguia dar um pouco mais de comida para ela. Ela já começou assim a brincar também, sabe, a ver outras crianças. Então, foi bom para minha filha, né?
porque eu trabalhei 9 meses fora. E os nossos planos, né, era eu trabalhar 1 ano fora, e aí juntar um valor, pegar a rescisão, juntar tudo, e aí sim, né, eu ajudar o meu esposo, e com o dinheiro que sobrasse, né, a gente ia comprar um carrinho, e com o dinheiro que sobrasse, eu ia investir na minha lojinha. E a gente já tinha feito os planos, tudo já, porque a gente já tinha, aqui na nossa casa a gente tem 2 salas. Vocês podem ver aí, eu tenho um vídeo onde eu trago para vocês sobre o tour pela minha lojinha em casa. Então, depois desse vídeo, eu te convido você a assistir, que você vai entender melhor como é que tá a minha loja aqui localizada dentro da minha casa. E então, os nossos planos eram esses, né? Eu e meu esposo, nós trabalharmos, né? E juntarmos um valor para nós comprarmos um outro carro melhor e daí, então, começar a investir na minha lojinha online. Porque o meu esposo também, o sonho dele, a vontade dele era que, assim, que eu ficasse em casa, que eu fizesse algo em casa, que eu trabalhasse em casa, né? Para poder cuidar, né, cuidar da família, para eu poder ficar mais perto, né, da nossa filha. Mas, né, chega um momento que nós temos que agir, né? Se a gente quer algo melhor para nós, se a gente, né, se a gente vê que tem necessidade, então a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que suar, a gente tem que, ó, trabalhar para conquistar aquilo que a gente quer, né? Com muita sabedoria, com a cabeça, né, em Deus, pensamentos, pedindo ao Senhor. E então eu voltei a trabalhar de carteira assinada, trabalhei 9 meses fora, trabalhava numa empresa das 7 da manhã até as 3 da tarde. Então, né, eu conseguia conciliar a casa, conseguia, né, conciliar minha filha, saía do serviço, pegava o ônibus, descia o ônibus já na frente da creche, já pegava ela, já vinha para casa, a gente já, né, já arrumava ela, já dava um banho, a gente já levava ela para sair, muitas das vezes, né, a gente ia pro Mac, ia para tudo quanto é lugar, eu e ela e meu esposo, mas sempre, né, juntando dinheirinho, sempre deixando, né, um dinheirinho baixado, guardado, para realizar, né, o nosso objetivo. E aí, quando deu 9 meses que eu tive de empresa, aconteceu a questão da pandemia, né, que daí começou o Covid, aquilo e tudo mais, e aí, então, eu me vi sem creche, porque daí começou a fechar tudo, né? Começou a fechar a loja, fechou creche, fechou tudo. E aí então cheguei conversando com meu esposo, né? E aí nós entramos claro, num acordo, né? Na hora, né? Nós decidimos, aí eu vou ter que sair do serviço, o meu esposo vai continuar trabalhando em casa e eu vou sair do serviço, porque uma que a creche ia fechar, né? E do segundo, porque nós ficamos muito preocupados, né? Porque foi assim um susto, acho que para a humanidade toda, né? E aí então fui na empresa onde eu trabalhava, conversei com o RH e pedi para eles me mandarem embora, porque eu ia pegar o seguro-desemprego, eu já tinha direito ao seguro-desemprego, já, eu consegui, porque eu tinha 9 meses dessa empresa e eu consegui juntar com uma outra empresa que eu trabalhei, que eu pedi demissão para pegar nessa empresa. Então juntou tudo e eu tive direito a 4 parcelas do seguro-desemprego ainda na época. E aí foi onde eu agradeci a Deus, né? Ah, Senhor, é 4 meses que eu vou poder ficar em casa, eu vou poder cuidar da minha filha, vou poder ajudar, né, com meu esposo esse valor, guardar ou ajudar a pagar alguma coisa, né? E aí depois, né, porque nós não sabíamos o que iria acontecer mais para frente, né? Confiar em Deus, né? E aí depois, logo mais para frente, aí então eu saí da empresa, peguei um dinheirinho e aquele dinheiro que eu peguei foi onde eu disse pro meu esposo, não, esposo, vamos, né, deixar guardado o que tem guardado e esse dinheiro, essa rescisão, eu vou pegar e vou investir. Vou investir, vou vender, em nome de Jesus, seja o que Deus quiser. Tava pegando seguro-desemprego, né? Então eu peguei a rescisão, peguei um valor, que eu pensei, ou eu pego esse valor aqui, porque eu era uma pessoa muito consumista. Gente, até o ano de 2019, aí, 2019, 2020, né? Porque foi em 2020 que eu tomei a decisão de, ó, vou correr atrás dos meus objetivos. Eu era uma pessoa muito consumista, assim, eu era muito, muito gastadeira. Eu não podia ver nada, tudo eu queria comprar, tudo eu queria ter.
Então, assim, o meu esposo que sempre me assegurou, meu esposo que sempre, né, me aconselhou, ó, Jéssica, né, segura esse dinheiro, ó, né, pensa bem se tu precisa comprar esse item, pensa bem se realmente você precisa disso, né? Então, eu sempre fui muito. Quando eu tive minha filha, eu comecei a aprender a segurar o dinheiro. Comecei a aprender, né, a pensar o que eu realmente preciso, né? E se acontece alguma coisa com a minha menina, eu preciso ter um dinheiro guardado, eu nunca fui de guardar dinheiro. Eu aprendi a guardar dinheiro mesmo, foi quando eu coloquei na minha mente, no meu coração, de que eu precisava ter o meu negócio próprio, né? E meu esposo, ele me ajudou, ele me aconselhou bastante, porque o nosso primeiro carro que nós tivemos, o meu esposo, ele começou juntando. Desde lá do início, quando nós terminamos de construir a nossa casa, o meu esposo, ele pensou, não, vou começar a juntar dinheiro, e ele juntava dinheiro, assim, eu ficava pasma de ver aquilo, porque eu pensava, poxa, né, juntar dinheiro, eu não conseguia a gente juntar nem 10 centavos. Eu sempre fui muito gastadeira, eu aprendi muito, foi com meu esposo, a juntar dinheiro, a valorizar o dinheiro, a comprar o que realmente a gente precisa, saber, assim, sabe, que nem tudo que a gente vê a gente tem que comprar. E Deus também tem me ajudado muito, porque eu tenho orado muito a Deus. Deus tem me dado muita sabedoria para mim, para o meu esposo, né? Nos direcionado. Deus tem nos abençoado, porque também o que é muito importante na nossa trajetória é pagar o dízimo. Gente do céu, nós temos que pagar o dízimo, sim, porque isso é muito importante. Porque desde o momento assim que eu comecei a pagar o meu dízimo, eu comecei a entender o que era o dízimo, entender, né, que nós temos que ter assim, como é que eu vou explicar? Nós temos que ter um cuidado com o nosso dinheiro, nós temos que ter um cuidado com tudo aquilo que o Senhor Deus coloca nas nossas mãos, né? Que nós temos que ver que nós não podemos gastar o nosso salário com aquilo que não sabe, com aquilo que não é necessário, porque é tão suado o nosso dinheirinho. Ah, eu penso assim, quantas vezes, né? Muita louça eu tive que lavar para receber um salário mínimo, muita humilhação eu tive que ouvir, muita calçada eu tive que varrer, né? Muitas coisas assim, quantos ônibus cheios, lotados, quantas vezes eu tive que levantar muito cedo para, ó, trabalhar, né? Receber do meu suor, do meu esforço, quantas vezes eu tive que trabalhar doente para poder receber um saláriozinho no final do mês, e aí simplesmente eu, sabe, torrar o dinheiro com nada, gastar com nada. Então eu sempre fui assim, né? Antes eu não tinha esse pensamento, né? Mas depois, quando eu comecei a focar, né, a minha mente em Deus, orar a Deus, pedir para Deus direção, Deus ele foi me direcionando, e aí eu fui valorizando, eu fui vendo que nós temos que ter sabedoria para lidar com o nosso dinheiro. Se a gente tem um objetivo, se a gente quer crescer na vida, porque Deus, ele é o maior de Deus, assim, ó, ele quer nos ver abençoado. Deus não quer nos ver na miséria. Miséria não é de Deus, entendeu? Então, assim, só que para que nós sejamos abençoados, para que nós, assim, né, nós temos que obedecer, nós temos que saber economizar, nós temos que saber o momento de gastar, o momento, né, de guardar, porque Deus ele nos concede saúde, ele nos concede o trabalho, mas nós temos que valorizar o dinheiro que cai nas nossas mãos, saber que tudo tem o seu tempo, né? Saber que se você precisa, se você quer, se você precisa comprar um carro, você tem que entender que você vai ter, né, que renunciar a muitas coisas. Você vai ter que renunciar àquela saída no shopping, você vai ter que deixar, né, de gastar o seu dinheiro, porque até às vezes tem coisas que gente, eu nunca fui num salão de beleza. Nunca, sabe? Eu nunca gastei o meu dinheiro com coisas assim que eu acho assim, ó, eu gastava mesmo, meu dinheiro era comigo, com a minha família. Eu comprava uma pizza, eu comprava um refrigerante, eu comprava coisa assim, sabe? Mas aí chegou um momento que eu pensei, poxa, né, eu tenho que economizar um pouco. Então, vamos fazer assim. Eu e minha esposa, a gente começou a ter, sabe, a gente começou a trabalhar no nosso dinheiro, trabalhar na nossa vida financeira. O que que a gente fazia? Né? Ah, sexta, sábado, domingo, né, a gente vamos sair, vamos na mãe, vamos na pracinha, né?
A gente não precisa ir para shoppings, claro, né? Se pudesse, eu estaria no shopping todo dia, porque eu adoro um passeio no shopping. E a minha filha é a mesma coisa, ela adora um passeio no shopping. Quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta de estar no McDonald's? Quem é que não gosta, né, de comer um churrasco? Quem é que não gosta de vida boa, né? Mas aí eu e meu esposo, a gente começou a trabalhar nisso, ó, né? Quando eu receber no dia 5 e no dia 20, que eram os dias que meu esposo recebia, né? Dia 5 a gente pode escolher um lugar para ir. Daí nesse dia 5 a gente vai escolher um valor X para gastar. No dia 20, valor X, né? E aí nos outros final de semana a gente faz uma pizza em casa, a gente faz uns pastel, a gente compra um refri, a gente compra uma besteira, então tudo ali, sabe? Tudo anotado, todo o dinheirinho que entra entrava na minha mãe, entrava na mão do meu esposo, a gente via no caderno, anotava ali. Às vezes a gente meio que se perdia, porque eu não conseguia manter o controle. Aí meu esposo vinha de novo, e aí eu ia lá, não, esposo, vamos de novo. É assim, 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 sempre. Porque a gente sempre vai errar, a gente nunca vai ser perfeito. Mas o importante é a gente não perder o controle da nossa vida financeira. E assim foi comigo e com meu esposo aqui em casa, sabe? E aí então, quando eu saí dessa empresa, eu peguei esse valor, comecei a pesquisar no YouTube, comecei a pesquisar no Brás, sabe? Lugares assim para comprar roupa, fornecedores, comecei a procurar fornecedores, procurar roupas boas, assim, roupas assim que não fossem tão caras, roupas que eu pudesse assim tirar um lucro bom em cima daquelas roupas. Na época era frio aqui, né? Porque foi quando começou a pandemia. Não, a pandemia começou, acho que foi em março. Agora eu não lembro. Mas não, eu sei que eu comecei a comprar vestidos de novo. Daí eu fui lá, fiz uma compra de vestido e comprei umas t-shirts. E aí comecei a vender. Vender, vender, vender. E o dinheiro foi, ó, só que eu comecei no fiado. Muito, muito, muito poucas foram as minhas vendas numa vista. A maioria delas, gente, foi no fiado. E foi onde eu comecei a ganhar clientes. E clientes. Foi de 30 clientes, 35, 40, 45, 50, 60. Eu já estava vendendo assim, acho que por uma base de umas 65 pessoas em média, comecei a vender. Tudo no fiado, em roupas. E aí o que, que eu fazia, né? Eu pegava, e aí começou, onde começou a entrar, né? Depois, quando iniciou essa pandemia, entrou o auxílio emergencial. Que onde foi que muitas pessoas começaram a comprar de mim, porque daí tinha esse dinheiro fixo, né? E eu não peguei esse auxílio emergencial, gente. Não consegui pegar. Não consegui pegar. E aí, por fim, meu esposo estava até sem carteira, daí ele conseguiu pegar. E daí ele, eu não lembro agora se estava empregado. Acho que ele estava. Ele estava fazendo, ele estava trabalhando numa. Ele tinha recém saído da empresa que ele estava trabalhando. Aí saiu ele e saiu eu. E daí, no fim, né, com essa pandemia toda. Mas daí, no fim, graças a Deus, depois ele voltou. Opa! Depois ele voltou novamente a trabalhar, foi muito pouco tempo, sabe? E aí, então, eu comecei daí a vender. E aí o dinheiro começou a duplicar. Duplicar, duplicar. Eu vendia 200, já me voltava a 400, 500, 600. E aí tanto eu separava ali para guardar, tanto eu separava para gastar, tanto eu separava para investir. E assim foi fluindo, gente. Foi fluindo, foi fluindo. E entrou 2020, entrou 2021. Não, entrou 2022. E o ano todo de 2022 eu fui, ó, fui vendendo. E o dinheiro aumentando, aumentando. E aí, então, foi onde, graças a Deus, né, eu consegui fazer muita coisa aqui em casa. Consegui ajudar o meu esposo, consegui, olha, comprar muita coisa para minha filha. Aí o meu esposo já estava já, né, nesse trabalho que ele está hoje. Então daí o dinheirinho dele era, né, era para ele também guardava do dinheiro dele, né, para a gente poder juntar na poupança, a gente começou a juntar dinheiro. E aí então, gente, nesse dinheiro que foi duplicando, eu não fiquei só nas roupas. Aí começou a entrar um dinheiro bom, eu disse pro Bruno, bah, amor, tem pessoas me perguntando se eu vendo tal coisa, tem pessoas me perguntando onde que eu consigo, né, se eu sei de alguém que vende panela, se eu sei de alguém que vende tapete, e eu comecei a vender tudo. Pensa assim, ó, virou uma bola, gente, uma bola de neve, assim, que eu comecei a vender tudo. Tudo que as pessoas me pediam pra vender, eu começava a vender. Ah, Jéssica, por acaso conhece alguém que vende tapete? Eu vendo tapete. Lá e a Jéssica corre atrás de tapete. E aí, chegou o inverno, eu vendi muito casaco, eu vendi muito coberdon. Consegui aí em busca, né, de uns atacados que vendia coberdon, lençol, fronha, travesseiro, jogo de panela, cortina. Gente, como eu vendi cortina. Vocês não têm ideia, gente do céu. Tapetes, tapetes peludos, sabe? Comecei a vender de tudo. De tudo, tudo, tudo que vocês podem imaginar, eu comecei a vender. Era baú infantil, era capa de sofá,
lençol, jogo de quarto infantil, vem a cortina, vem o lençol, calcinha, sutiã, cueca, meia, gente, comecei a vender muita coisa. E o dinheiro foi duplicando e eu fui reinvestindo de novo. Fui reinvestindo e fui tirando eu tirava uma parte para guardar para nós comprar o nosso carro. E a outra parte eu ajudava meu esposo, pagava uma conta, a outra parte eu já pegava, já levava meu filho, né, para sair um pouquinho e tudo mais, né? Mas a grande parte foi para guardar, né, para nós poder adquirirmos o nosso carro, e a outra parte, né, foi para reinvestir de novo. E tudo no fiado, gente. Foi muitas poucas pessoas que eu vendi numa vista. Só que assim, ó, um conselho que eu dou para vocês em questão do fiado é que vocês assim peçam uma entrada, porque foi muitas poucas pessoas, né, que eu acabei assim meio que me arrependendo de vender no fiado. Mas esse é assunto para outro vídeo que eu vou estar trazendo para vocês também. Mas então, essa foi a minha história, gente, sabe? E eu digo para vocês, se vocês têm, né, se vocês têm assim, 500, 400, 300, comece com o que vocês têm, sabe? Comece com o que vocês têm, porque é assim, aquele dinheirinho pouco que a gente tem, porque eu ali, né, eu comecei com pouco. Comecei, né, com 2 clientes, 3 clientes. Comecei no fiado, mas assim, ó, tudo orando, tudo pedindo a Deus, né, para que o Senhor viesse dar o livramento, para que o Senhor viesse abençoar, né, o salário dessas pessoas que tinham comprado de mim, para que elas pudessem me pagar direitinho e para que elas pudessem continuar comprando de mim, que o Senhor viesse multiplicar, né, as minhas vendas. E aí, então, né, nessas vendas todas eu fui deixando as trufas de lado, daí eu já não consegui mais conciliar, né? E hoje, né, eu acabei montando, então, né, essa lojinha na minha casa, no ano de 2000, início de 2022, né, eu arrumei aqui, ajeitei, e estou aqui até hoje. E hoje, assim, ó, eu vendo muito bem, graças a Deus, né? Sempre tem uma pessoa e outra, uma indicação, né? Sempre tem uma pessoa pedindo, Jéssica, né, tem tal coisa. E a maioria das vezes eu tenho, se eu não tenho aqui em casa, eu vou no depósito, eu busco, eu entrego lá na casa da pessoa. Se a pessoa é conhecida, né, e aí ela não pode comprar no à vista, ela compra no fiado comigo. Porque eu tenho um caderno aqui comigo, e esse caderno, né, tem todo o nome das pessoas ali que já compraram fiado, que compram fiado de mim, né? Tem pessoas que eu já excluí, pessoas que estão na minha lista negra, vamos dizer assim. Mas enfim, né? Essa minha trajetória, né? Foi assim de muito esforço, muita dedicação. Hoje já faz o que? Acho que vai fazer 3 ou 2 anos que eu não trabalho mais de carteira assinada, né? Consigo cuidar da minha casa, consigo cuidar da minha filha, cuidar do meu esposo, né? Da nossa casa, da nossa família. Né? Agradeço a Deus porque é muito bom trabalhar em casa, é muito gratificante, né? Poder estar com a família, poder conciliar tudo. Porque antes eu trabalhava fora, mas era cansativo, era bom, eu tinha meu saláriozinho no final do mês, né? Mas era cansativo, porque daí eu tinha que chegar em casa, tinha que me dedicar para minha filha, me dedicar para minha família. Eu tinha, né, eu tinha uma vida espiritual também para cuidar, porque eu precisava ir para a igreja, tinha um compromisso na igreja, um compromisso com Deus, né? E hoje eu posso, né, ter ali o meu momento com o Senhor, eu posso estar na igreja, eu posso estar em casa, eu posso cuidar da família. Então, eu agradeço a Deus porque eu consegui chegar até aqui onde eu cheguei hoje, né? Eu consegui, né? Eu consegui ajudar o meu esposo a conquistar algo que a gente precisava, algo que a gente queria muito. Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa casa, né? Graças a Deus, nós conseguimos trocar de carro, compramos um carro melhor. Tem também aqui o vídeo no canal. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, eu te convido a você assistir aqui, né? Tem o vídeo aqui no canal que eu já postei, né? Sobre o carro, contando a história, como que nós conseguimos, né? E tem o tour também pelo nosso carro. Então, são coisas assim que, sabe, é tudo com esforço, gente. Tudo com esforço, tudo com dedicação, né? Aí eu me descobri que realmente é isso que eu queria fazer, é disso que eu gostava, sabe? De lidar com roupa, de trabalhar com vendas, sabe? Eu me identifiquei bastante. Eu gosto disso, sabe? De estar na rua, de estar indo em depósito, vai no outro, vai aqui, vai lá, né? Compra aqui, vende lá, entrega aqui, entrega lá, sabe? Buscando roupas. Aí agora eu quero ver também
no início de março, se eu vou viajar para o Brás. Vou trazer para vocês esse vídeo, se Deus quiser, eu quero fazer uma viagem ainda. E aí mostrar lá para vocês, porque eu tenho acompanhado muitas, né? Muitas pessoas que eu sou inscrita aí nos canais, muitas blogueiras, né? Que elas vão pro Brás, elas trazem aquele monte de roupa. E eu quero também, né? Realizar esse objetivo aí na minha vida de ir lá buscar, porque ultimamente eu tenho comprado somente no online, né? Então eu peço tudo pelo WhatsApp, eles mandam o Sedex, entrega aqui para mim. Então, assim, eu consegui me achar o meu nicho. Então, hoje, graças a Deus, sou muito feliz, né? O meu esposo ele continua trabalhando fora, ele me ajuda bastante na parte da tarde, porque ele trabalha só na parte da manhã. Então, na parte da tarde, ele me ajuda com as entregas, ele me ajuda com as cobranças, né? Ele me ajuda em tudo, ele me leva para tudo quanto é lugar, nós viajamos, nós vamos para tudo quanto é lugar, né? Trazendo novidades, continuo aí vendendo né, todos os itens que eu iniciei desde o começo a vender, tanto como roupas feminina, roupas masculinas. Comecei também a vender roupa infantil. Vendi super bem as roupas infantis também. Então, sabe, é assim, ó, é gratificante. Eu me fico muito feliz, porque às vezes, muitas das vezes, né, eu vou comprar algo e a cliente fica em dúvida, o que será que eu compro? Eu quero uma roupa tamanho tal, mas eu não sei se vai servir na minha criança. Eu não sei se vai servir no meu marido. Jéssica, né, eu queria uma panela assim, uma coisa diferente, tal. E aí eu vou lá, eu já parece assim que eu já sei o que a pessoa precisa, sabe? E aí eu vou lá, trago aquela roupa, boto na criança, aquela roupa fica linda, fica maravilhosa. A pessoa fica, como é que você conseguiu? Deu certinho no fulano. Eu amei esse jogo de panela. Nossa, que diferente. Eu queria uma novidade e tu conseguiu, né, Jéssica? Então, assim, eu fico feliz, sabe? Não somente por vender, mas eu fico feliz de trazer um produto, de entregar para minha cliente aquele produto e a cliente ficar satisfeita, a cliente pagar por algo assim que valeu a pena. Então eu procuro sempre vender produtos de qualidade, eu procuro sempre trazer assim novidades, trazer coisas assim que vai, sabe, deixar os meus clientes satisfeitos, sabe? Então isso é vender. Então isso foi onde eu me achei. Que lá no início, quando eu vendia trufas, eu sempre pensei, não, tem que comprar um chocolate bom, eu tenho que vender um doce bom, eu não quero vender qualquer coisa para o meu cliente. O meu cliente, ele tem, né, que pagar pelaquilo que ele comprou. E eu acho assim, quando eu me coloco no lugar do cliente, se eu vou numa loja, eu vou comprar uma blusa, eu vou pagar pelaquela blusa. O meu dinheiro foi suado para pagar pelaquela blusa. Então eu quero uma blusa de qualidade, eu quero uma blusa, né, boa, uma blusa que não desbote. Então, assim, ó, eu valorizo o meu dinheiro naquilo que eu vou comprar. Então eu sempre me coloquei no lugar do cliente. Então eu sempre procurei, assim, trazer, né, itens de qualidade, vender coisas boas, coisas de qualidade, que os clientes ficam satisfeitos, que eles têm, assim, vontade de pagar pelo aquele produto, né? E outra também de pagar pelo produto, e Jéssica, traz tal coisa agora. Então, o cliente, ele vai ser fixo para mim, porque ele vai confiar em mim, ele vai ter certeza de que, se eu comprar da Jéssica, a Jéssica vende, né? Ela vende coisas, ela vende itens que tem boa qualidade. A Jéssica, ela vende panela de boa qualidade, ela vende tapete, ela vende cortina, ela vende roupa de boa qualidade. Então, eu sempre vou procurar comprar da Jéssica. Então, é isso que eu penso, sabe? Então, nessa minha trajetória, eu sempre procurei fazer isso, né? Consegui também ajudar meu esposo aqui em casa, eu e ele juntando dinheiro, nós reformamos o nosso quarto, nós compramos, né, muitas coisas aí com o dinheiro da lojinha. E hoje, graças a Deus, nós temos o nosso carrinho, tá ali na garagem, né? Aí, olha, só vitória. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado da minha trajetória. Logo, logo estarei trazendo mais vídeos aí falando, né, sobre o fiado, dando dicas para vocês, falando aí dessa minha trajetória aí cotidianamente, porque todos os dias, quase derrubei a câmera. Todos os dias é um aprendizado para quem tem negócio próprio em casa. Confesso, todos os dias eu aprendo a lidar com o público, eu aprendo a lidar comigo mesmo, a lidar com as minhas vontades, a lidar até mesmo com as minhas preguiças, gente, é tudo assim, ó, tudo um conjunto, então tudo liga uma coisa na outra. Mas eu estarei trazendo mais vídeos para vocês sobre a lojinha online. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, curtir, deixar o like e vir fazer parte da minha família. Eu vou ficando por aqui, então. Beijo, galerinha. Deus abençoe a tua vida. Se você tem um sonho, não desista. Vá em frente.
Que Deus é contigo. Beijo no coração, beijo para você, que Deus abençoe esse novo ano de 2023, me concedendo muitas vitórias sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Beijo, galera, até o próximo vídeo. Tchau!